Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje eu vou falar para vocês como eu faço esses vídeos, né, sobre aquela série de Causando Impacto, como que eu construo um vídeo, como que eu penso, como que eu deixo as minhas configurações, como que eu arrumo as luzes e eu vou só ligar uma luz ali. Agora sim, tudo bem, vocês podem ver que tem uma luz aqui e uma luz aqui que é natural da janela. Tem uma luz na minha frente aqui para dar um preenchimento. E eu poderia ligar uma luz atrás aqui para... Inclusive eu vou fazer isso. Ela tá acesa ali, ó. Para dar mais preenchimento, tá? Muito bom. Vamos voltando ao nosso vídeo aqui. Deixa eu colocar esse relógio porque eu tô brincando com ele aqui. Mas boa. Muito bem. Nessa série de vídeos e agora que eu voltei pro YouTube... O meu objetivo era ter vídeos com pouca edição, né? Então que tudo que eu fizesse eu conseguisse extrair quase diretamente da câmera, tá? Então esse formato aqui que eu sento na cadeira, na minha mesa e tenho duas câmeras aqui que eu olho para essa e olho para essa quando eu preciso, eu faço os cortes no vídeo, me ajudam muito, né? Então, diferente de eu ter que ter várias gravações, diferentes câmeras para poder fazer esse vídeo do jeito que eu quero. E é claro que quando você for começar, se você for alguém que está começando no YouTube, por exemplo, você não vai precisar ter esse equipamento, né? Então, como faz muito tempo que eu comecei no YouTube, de certa forma, tipo, como hobby, e como isso também continua sendo um hobby, eu estudei bastante como chegar nesse material que eu tenho hoje. Ainda não é o material que eu quero que eu estimo chegar. Existem algumas considerações técnicas de materiais que eu quero chegar para produzir um material final que eu goste mesmo. Esse aqui eu também gosto, claro, eu acho que já está bem feito. Mas existem alguns elementos da maestria, de certa forma, da produção de vídeos que eu quero alcançar que eu ainda não cheguei, não estudei o suficiente para chegar lá. E eu sei que com o equipamento que eu tenho hoje, eu acho que eu consigo chegar nesse produto final. Mas voltando ao como começa, né? Tipo, como que eu começo um vídeo? Basicamente entendendo um tema, né? Entendendo um tema que eu queira falar. Esses temas normalmente eles vêm durante o dia sobre alguma coisa, sobre alguma inquietação, algum problema, como eu resolvi alguma coisa da minha vida, por exemplo, ou algum insight que eu tive lendo um livro ou conversando com as pessoas. Então, esses temas eles surgem, né, a partir da experiência de viver a vida em si e também de assistir outros conteúdos, né? E depois que eu monto esse tema, então eu seto o cenário e eu já tenho mais ou menos uma linha de raciocínio criada em que eu vou percorrer pelo vídeo. Então, por exemplo, esse vídeo aqui surgiu agora, né? Então, eu estou sentado aqui falando sobre como construir um vídeo do YouTube, né? Então, basicamente, tipo, eu tenho o meu cenário, eu tenho uma câmera que eu falo com ela, eu tenho um microfone que eu gravo direto no computador, para ter uma qualidade melhor, porque áudio é uma coisa muito importante nos vídeos, é muito mais fácil você consumir algo que tenha um áudio bom do que algo que tenha imagem ruim, por exemplo, ou imagem boa e áudio ruim, tá? Então, se você tem uma imagem boa e áudio ruim, é mais fácil as pessoas saírem do vídeo por causa que o áudio tem um papel fundamental no consumo. Porque imagine que a pessoa está assistindo o teu vídeo, por exemplo, e ela abre uma outra janela do computador, então ela consegue ainda aproveitar o conteúdo que está produzindo a partir de um áudio, né? Então sempre priorizem a ideia do áudio, né? Não é caro você ter microfones de entrada aí, ou microfones de lapela, por exemplo, que você pode utilizar e gravar no próprio celular para ter um áudio bom o suficiente, tá? Então, beleza. E depois que tem a ideia, então vem a ideia da produção. E a ideia da produção nesse formato aqui é muito fácil, de certa forma, porque eu consigo falar tudo que eu preciso aqui e eu vou colocar esse vídeo sem cortes no canal. Porque para vocês, talvez como um exercício, poderem cortar todas as coisas em que vocês deixariam num vídeo para ele se tornar mais interessante. Então eu estava conversando com um amigo ontem, por exemplo, do último vídeo que eu mandei, que eu falei para ele, ó, tem muitas pausas
nas minhas frases, né? Quando eu estou construindo o pensamento do próxima frase que eu vou falar ou da linha de raciocínio que eu quero chegar, eu fico muito pensando e sonorizando isso, né? Tipo, E na opinião dele, ele acha isso importante porque ele vê que a pessoa que está construindo o argumento está pensando naquilo antes de falar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, isso às vezes pode ser um incômodo, porque o consumo de conteúdo hoje, né, tá tão rápido que a gente se acostumou a não dar espaço para que o raciocínio seja construído. Então, ter essa percepção de como que o áudio e como que a fala vai se construir ao longo do vídeo também é importante para você saber dar o ritmo do teu vídeo. Então vejo que aqui tem alguns elementos importantes que a gente fala, né, da construção de uma história, que uma história ela precisa ter um contexto, ela precisa ter um conflito, que é basicamente, tipo, agora, como produzir um vídeo, e uma resolução, né? Então, o meu contexto é produzir vídeos, o meu conflito é como que eu vou produzir um vídeo da melhor forma possível, e a resolução é essa, é encontrando um ritmo e uma linha de raciocínio que case com aquilo que eu gosto de consumir. Então, a gente tem essa resolução. Então, veja que tem vários elementos importantes de contar uma história, mesmo que a história não seja algo fantástico ou não seja uma história como a gente esteja acostumado a ouvir. Então, você pode inventar histórias de qualquer coisa, por exemplo, sobre uma xícara, né? Por exemplo, vou inventar uma história de uma xícara e falar sobre essa xícara, eu posso construir essa história. E o exercício de escrita ajuda muito nisso, né? Então, se você tem o tempo de produzir um texto, um roteiro antes de fazer o vídeo, é muito melhor. Então, por exemplo, tem vídeos que eu gravo 3 vezes antes de fazer a versão final. Porque às vezes eu tenho a ideia e eu falo a ideia dentro de um vídeo, mas aí a estética não ficou do meu agrado. Então eu refaço para construir dentro de uma estética. Porque às vezes eu gravo lá em outro ambiente e aí não tem a luz que eu preciso. Então, essa lapidação do produto é interessante. E ainda assim, eu acho que uma coisa que eu aprendi, que eu estou tentando aplicar muito mais nas minhas últimas produções, é dar tempo para maturar o produto final. O que isso quer dizer? Quando eu comecei a escrever, a ter a ideia de escrever as coisas para a internet, eu não conseguia parar para avaliar aquilo que eu tinha escrito e reler. Então, se você olhar, por exemplo, se você assina a minha newsletter e você recebeu pelo e-mail a newsletter, tem erro no título. E é um erro que eu deixei passar por não deixar o meu produto marinando antes de publicar. Então, deixar um produto, isso vai servir para vários outros projetos na tua vida, tá? Então, você deixa um tempinho marinando antes de divulgar os resultados, porque aí você vai, o teu próprio subconsciente, por você estar com aquilo fresco na tua cabeça, vai discutindo com o teu próprio resultado e você vai percebendo que você pode fazer alguns ajustes que vão melhorar ainda mais, né, o conteúdo final. E você pode ter uma entrega mais satisfatória. Mas ao mesmo tempo, não pode deixar com que isso seja escravo do perfeccionismo, né? Porque se você buscar o perfeccionismo, então você nunca vai entregar alguma coisa. Então ter esse balanço também é importante, tá? Então o que eu quis falar nesse vídeo aqui? Basicamente que para você começar a criar um vídeo é importante que você tenha essa noção de como que você vai conduzir a história do teu vídeo, né? Tipo, o que você vai falar nele. Para isso você pode preparar um roteiro, alguma coisa. Ter um pouco do conhecimento dos teus materiais que você tem, né? Do celular que você grava, da câmera que você grava. E se importar bastante com o áudio para que as pessoas possam ouvir a mensagem que você está passando. E depois ter um tempo de reflexão em cima do teu próprio conteúdo para que as pessoas possam ver o conteúdo como você também gostaria de ter visto ele, tá? Não seja tão autocrítico ao ponto de não deixar de publicar alguma coisa que você produz por causa de não estar perfeito, mas tem que também entender que as pessoas vão consumir aquilo e às vezes elas não se importam, tá? Com esses pequenos defeitos, porque às vezes você é a mensagem que a pessoa quer ouvir. Beleza? Eu acho que é isso, era só um vídeo rápido aqui para eu produzir para esse canal e ter uma conversa mais tranquila, né? Sem muita edição com vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever nesse canal e também deixar seu comentário abaixo. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Bom final de semana para vocês.
Boa, então eu acabei de editar essa parte, né, do vídeo. E aí tenho aqui o processo, né, agora que eu vou fazer, que vai ser colorir o vídeo. E vocês vão ver, ele tá diferente um pouco do que eu mostrei aqui. Mas é isso, né, então esse é o processo inteiro. Aí eu escolho um título, escrevo uma descrição. E aí agora eu posto, seja no YouTube ou seja no Substack, para vocês consumirem, beleza? Se você gostou, então não esqueça de se inscrever e deixar um comentário. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. E aí galera, beleza? Hoje é dia de frag e não sei se vocês tiveram essa época, mas eu tive na minha vida, que era basicamente ir pra uma lan house e ficar jogando a noite inteira com pizza, energético e aí os joguinhos, né? Então é isso que vai rolar. Eu aí nos meus quase 40 anos, agora não preciso pedir permissão pros meus pais pra fazer frag. Então é isso. Vou preparar meu computador aqui e daqui a pouco colo lá na LAN. Não tem uma LAN house, né? Mas a gente vai montar uma LAN house. Tá indo no telefone aqui? Aham. Voltamos pros anos 90, 2000. Bora. Partiu. Início. O meu PC é o mais simplinho, tadinho. Ó, os caras brilham tudo. O segundo PC, né? É, que ele não quer trazer o ali, né? Não cabe. É muito pesado. Tá a foto pra ele pra nós buscar? Só queria avisar vocês daqui que seguem que hoje vai ser nosso treinamento CS, Seniors Act CS. Um filme muito de cima, né? Não vai filmar, vai aparecer. A idade chega, né? Aí tem um cara que é 25 mil no CS. Outro Ó, o Pedro. código de confirmação, ó. E é isso aí, a gente vai jogar com os caras 25 mil e a gente é tipo 4.800. Só essa a diferença. Brasil, hoje é dia 12 de abril e eu vou fotografar uma amiga minha, fazer uns vídeos, porque ela passou por uma preparação de fisiculturismo e eu hoje vou preparar as minhas coisas para ajudar ela a documentar esse processo. Beleza? Então, acompanha aí. Acompanha.